Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Espero que esta transmissão encontre todos bem, todos gozando de paz, de saúde no Senhor. Enquanto os irmãos vão entrando aí, vão recebendo aí a transmissão, eu os convido a começarmos esse tempo cantando um cântico. Creio que ele é bem conhecido de todos. Esse cântico chama-se És a Nossa Estrela da Manhã. Eu vou cantar aqui, se você puder cantar onde você está, com a sua casa, no seu lar. Cantemos ao Senhor esse cântico de louvor ao nosso Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Senhor, que assim o Senhor nos leve mesmo a adorar o Senhor sempre, especialmente nesse dia, que é o domingo, é dia consagrado ao Senhor. Que esse estudo bíblico que faremos agora possa servir como meio para fortalecer a nossa fé, para nos conduzir até Cristo, podemos, por meio dele, Deus, triunfar, segundo a direção do Senhor. Eu oro, Deus, por mim, pelos meus irmãos, por todos aqueles a quem essa transmissão está chegando, haverá de chegar. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Comecei essa manhã cantando esse cântico, Eis a Nossa Estrela da Manhã. Recebemos a notícia de que o autor dessa música, o autor desse cântico, chama-se Gesiel Manassés Liache. Não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome dele, né? Gesiel Manassés Liache faleceu essa semana, dia 11, vítima do coronavírus, né? Foi um dos afetados por esta enfermidade. Eu não o conhecia, não tenho ciência das circunstâncias da vida dele que o levaram a essa morte, mas sei que essa composição
que ele nos deixou e que é cantada por tantas igrejas já há tantos anos, ela traz uma verdade, né? Traz verdades fundamentais para nós e que tem relação com o que nós estamos estudando. Jesus é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. A verdade é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não pode mentir. E por isso nós estamos aqui. Essa é a razão de estarmos aqui, não reunidos, né? Não estamos juntos no mesmo ambiente, mas estamos todos com a mesma disposição de, a partir da palavra, dessa palavra que é a verdade, termos certificado a nossa fé. Então o cântico desse irmão, né, do Gesiel, tem relação com o tema que eu comecei a estudar no domingo passado pela manhã. Esse tema ele é, na verdade, a leitura, né, um estudo bem resumido de um livro que foi lançado pelo pastor John Piper, esse livro chamado Coronavírus e Cristo. Qual é a relação entre esta calamidade, esta enfermidade que tem assustado o mundo e a afirmação da nossa fé no Senhor Jesus? Eu vou fazer uma rápida recapitulação do que já conversei na semana passada. Eu entrei falando da introdução desse livro, em que o John Piper ele aponta para a rapidez com que tudo mudou. E num cenário onde tudo muda muito rapidamente, as pessoas estão perguntando em que eu posso confiar? Onde eu posso encontrar apoio? Qual é o fundamento sobre o qual eu posso tomar as minhas decisões? Onde eu posso descansar a minha alma? E o propósito, logo na introdução desse livro de John Piper, é nos assegurar que nós podemos ter, nesse cenário de tantas mudanças, de tantas alterações, nós podemos ter um ponto de apoio firme e seguro. Aquilo que John Piper chama, a partir das Escrituras, de uma rocha. Essa expressão, a rocha, aparece várias e várias vezes nas Escrituras, de forma particular nos Salmos, quando os salmistas oravam a Deus, buscando um refúgio, buscando um socorro. E dizia, o Senhor é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. O livro é dividido em duas partes. Então eu comecei a primeira parte, cujo título é O Deus que reina sobre o coronavírus. Então a ideia dessa primeira parte é focar em Deus. Quem Deus é. O primeiro capítulo desse livro é um convite, é uma chamada, é um apelo. Venha à rocha. Que é rocha? Que é isso, vir à rocha? Vir à rocha significa resgatar a nossa confiança em Deus. Então ele trata basicamente nesse capítulo de confiança. Um dos textos que o John Piper explora nesse primeiro capítulo, e eu comentei na semana passada, e é um texto que vai voltar várias vezes ao longo desse livro, está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então Piper vai comentar que esse texto não está dizendo que a nossa certeza está no fato de que nós nunca vamos ficar doentes, de que nenhum de nós vai ser contaminado, ou se contaminados, nenhum de nós vai perder a vida por causa desta enfermidade. Ele diz, essa certeza nós não temos. Mas temos uma certeza que ele vai dizer é melhor do que a certeza de não ficarmos doentes, de não sermos contaminados. Essa certeza é a de que Jesus ele veio para nos dar essa paz, da qual nós cantamos lá no cântico. Nos dá, mas que paz é essa? É a paz com Deus. É a certeza de que a ira dele, que deveríamos receber por causa dos nossos pecados, caiu sobre o seu Filho Jesus Cristo na cruz. Não caiu sobre nós.
Portanto, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas estamos destinados, segundo Paulo diz aqui, para alcançar a salvação. A misericórdia do Senhor nos assegura isso. Então Deus nos predestinou, nos escolheu, Ele nos destinou a essa salvação mediante o Filho Jesus Cristo. Essa certeza nós podemos ter. Ele vai dizer, se estivermos vivos, essa certeza nos está assegurada. Se dormimos, né, como Paulo diz aqui, se morremos, essa verdade nos está assegurada. E no versículo seguinte, que o Piper não comenta, mas é interessante dar uma olhada nele, o versículo 11, muito apropriado também, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, essa verdade, ela serve de consolação. Ela serve para a nossa edificação. E tem a ver com o tema do livro, né, que é fundação. Né? Como é que a gente edifica, como é que a gente constrói alguma coisa, colocando alguma coisa sobre um fundamento sólido. Então Jesus, ele é a rocha, porque ele é o fundamento sobre o qual nós nos apoiamos. Jesus, ele é a certeza que garante a nossa esperança final. Circunstancialmente, esse capítulo vai dizer, nós estamos sujeitos a enfrentar lutas, dissabores, angústias, enfermidades e até mesmo a morte. Mas está nos assegurada a paz com Deus, que triunfará ao final, no irrompimento final, a consumação do reino de Deus na volta de Cristo. Então, assim, basicamente esse é o que trata o capítulo 1. Eu entrei também no capítulo 2, mas eu não concluí, cujo título é Uma Fundação Sólida. Qual que é essa fundação? Ele vai dizer que essa fundação é a palavra de Deus. Porque a pergunta com que ele abre esse capítulo, na verdade ele conclui o capítulo anterior, né, e abre esse capítulo seguinte, o capítulo 2, é esse, né? Jesus é a minha rocha, mas onde é que eu encontro Jesus? Como eu posso saber que eu estou diante de Jesus? Como eu posso ouvir Jesus, as orientações dele para mim? Como eu posso apoiar, colocar a minha vida sobre ele? Ele não está aqui mais vivo, encarnado, mas ele esteve vivo, esteve encarnado, ele chamou um grupo de pessoas a quem ele comissionou, ele ordenou, deu a eles uma missão para que falassem dele, deu a eles autoridade, conferiu a eles o poder do Espírito Santo. Eles operaram através desse poder com maravilhas, sinais, coisas extraordinárias para confirmar o seu testemunho. E o que esses homens nos legaram foi a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Jesus já havia confirmado todo o Antigo Testamento, né, quando ele vem, ele confirma o Antigo Testamento dizendo que tudo que está no Antigo Testamento apontava para ele, tinha como alvo a ele, ou seja, não era um conjunto de textos espirituais soltos, desamarrados, mas tinham um propósito. O propósito do Antigo Testamento era testemunhar da vinda de Jesus como Messias, como Salvador, como Cristo prometido. Então Jesus cumpre todas as Escrituras do Antigo Testamento, e todas as Escrituras do Novo Testamento são cumpridas no testemunho dos apóstolos. Os apóstolos pregam para testemunhar de Jesus. Jesus falou, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então esse testemunho chega a nós como? Chega a nós através da Escritura. Os apóstolos também morreram, mas deixaram o testemunho registrado para a orientação do seu povo e da igreja. Então, esse é o fundamento ao qual nós nos voltamos. Nós encontramos Cristo, encontrando-o na palavra, encontrando nas Escrituras. Eu li um texto também na semana passada, ainda nesse capítulo 2, que também é um dos textos-chave de toda a obra, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, onde ele aponta, né, ele aponta para um paradoxo na Escritura. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ele está falando dele como apóstolo, né, dos apóstolos em geral, desses que deixaram esse testemunho, mas que também se aplica à vida do crente, do cristão. Ele está dizendo, olha, nós como apóstolos, nós estamos, por vezes, somos achados entristecidos.
mas ao mesmo tempo sempre alegres. Olha como é que alguém pode estar entristecido e alegre ao mesmo tempo? Não parece uma contradição? Entristecido pelas circunstâncias, né, por estar sujeito a sofrer, no caso dele como apóstolo, sofrer diretamente perseguições, desprezo, prisões, flagelos, angústias na carne, e nós também sujeitos a enfermidades, inclusive. Paulo foi uma pessoa que passou por enfermidades, ele fala disso na sua carta aos Gálatas. Ele chega na Galácia para evangelizar pela primeira vez, para plantar igrejas, sofrendo uma enfermidade, que ele identifica como sendo uma enfermidade nos olhos, né? De tal forma que os da Galácia que ouviram a mensagem amaram tanto a Paulo que estavam dispostos a arrancar os seus próprios olhos para dar a ele, né? Fazer um transplante ocular, se fosse possível na época, fazer isso para aliviar os males daquele homem. Então somos sujeitos. Isso nos entristece, mas ao mesmo tempo nós temos uma alegria que as circunstâncias não podem nos tirar. E aí ele fala uma frase nesse ponto, que é uma frase que é repetida, né? Uma oração que é repetida algumas vezes ao longo desse livro. Ele diz assim: por que nós estamos entristecidos, mas sempre alegres? Porque nós sabemos que a mesma soberania que poderia deter o coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante ela. Então a gente tem uma certeza na palavra de Deus. E foi nesse ponto que eu parei, acredito eu. Né? Então, nesse ponto ele faz uma pergunta, ainda nesse capítulo 2. Como é que nós podemos saber, então, que essa Bíblia é a palavra de Deus? Você já deve ter ouvido muita gente falar assim: mas a Bíblia, isso aí é um texto humano, papel aceita qualquer coisa. Né? Essa é uma frase comum, né? As pessoas dizendo, desprezando. Não, isso aí é um trabalho da igreja ao longo de muitos séculos. Não, isso aí é apenas um registro religioso de povos primitivos. Né? Hoje a sociedade evoluiu, isso aí já está superado. Isso era no que as pessoas acreditavam lá há 2000 anos atrás, mas esse texto não faz mais nenhum sentido para o homem do século XX, do século XXI. Isso já perdeu a sua validade. E são vários argumentos. E tem um livro, John Piper tem um outro livro muito bom, e eu cheguei a indicá-lo na semana passada, chamado Uma Glória Peculiar, em que ele vai tratar especialmente desse problema. Na verdade, esse capítulo aqui do livro Coronavírus e Cristo é um resumo desse livro. Na verdade, é uma essência, né? Ele pegou algo fundamental desse outro livro em que ele vai trabalhar mais extensamente. Ele não vai desprezar nenhuma desses ataques à palavra de Deus. Ele não vai dizer que não há um peso nesses ataques, mas ele não vai argumentar de forma clássica. O que é de forma clássica? Né? Não vai argumentar com a ideia assim, de pegar essas acusações e ir mostrando os pontos fracos de cada uma dessas acusações contra a palavra de Deus. O argumento dele, na verdade, vai ser simples. Vai dizer: olha, a Bíblia é a palavra de Deus, sabe por quê? Porque ela se encaixa direitinho em algo que já está no seu coração, um anseio que está no seu coração. Se você lê a palavra de Deus, você vai perceber que tem um anseio no seu coração, que é preenchido pelas verdades que essa palavra contém. Né? Ele vai dizer que essa é a resposta curta. A resposta curta é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma glória divina que emana dela, a qual se ajusta perfeitamente ao propósito para o que foi planejada, para operar no seu coração. Aí você pode perguntar assim: mas esse argumento ele é muito bobo, né? Muito tolo. Mas eu vou dizer: não, mas esse argumento ele tem uma vantagem. Ele não serve apenas para os eruditos, né? Para os que estão na academia, para os doutores. Normalmente nós queremos justificar a Bíblia e discutir com o pessoal altamente intelectualizado, né? Aqueles que tiveram um alto grau de erudição e que muitas vezes vêm contra a Bíblia não por convicções, mas cheios de preconceitos, né? Cheios de um desejo de soberba, de arrogância, de quererem se colocar acima de Deus. Né? E ele vai dizer: não, esse argumento que eu estou usando aqui, ele é apropriado para todos, seja para o doutor, seja para a criança, seja para alguém que vive numa sociedade sofisticada como a nossa, altamente cheia de tecnologias, né, com altas tecnologias como essa que nós estamos usando agora,
seja para alguém que está no meio de uma floresta agora, no meio da floresta amazônica, e que não tem acesso a nenhum desses recursos tecnológicos. Ou seja, esse argumento ele é universal, ele serve para todos. O desafio é, você tem alguma coisa contra a palavra de Deus? Comece a lê-la. Ele vai usar a imagem do mel. Como é que eu provo para alguém que o mel é doce? Eu posso falar das propriedades químicas do mel. Eu posso descrever para essa pessoa como é que o mel é produzido. Eu posso descrever como é que é o funcionamento de uma colmeia, a ordem das abelhas, a função das abelhas, a maneira como elas coletam o pólen, como é que elas produzem, como é que isso gera o mel. E posso falar das várias qualidades de mel, vários tipos de abelhas que existem na natureza. Mas depois de uma aula que eu posso dar durante horas e horas falando da produção do mel, essa pessoa pode sair sem reconhecer que o mel é doce, por um simples fato: essa pessoa não provou o mel. Enquanto que esse argumento, o argumento do pai, pode dizer assim: toma aqui, ó. Isso aqui é o mel, prove. E são textos, alguns textos que ele se refere também nesse capítulo, que ele fala de Jeremias e fala também do apóstolo João, lá em Apocalipse, que tomaram a palavra de Deus nos seus lábios e ela era doce ao seu paladar. O que o argumento do Piper diz é: você quer saber se a Bíblia é a palavra de Deus? Leia não com a crítica, não se colocando acima dela, mas leia acompanhando o que ela diz sobre Deus, sobre quem você é, sobre as suas necessidades, sobre o seu caráter, sobre as circunstâncias que o envolvem. Leia dessa perspectiva. Prove esse mel. E deixe nas mãos do Espírito Santo o falar, o assegurar a veracidade, dessa palavra. Por isso, o título do livro do John Piper, em que ele vai tratar desse assunto sobre a Bíblia como palavra de Deus de forma mais extensa, uma glória peculiar, ou seja, tem uma glória que eu só vou descobrir, uma glória divina, que eu só vou descobrir lendo a palavra de Deus. Eu sei que os céus manifestam a glória de Deus, diz lá o Salmo 19. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu vejo algo da glória de Deus na obra da criação. Mas tem uma glória que eu não consigo enxergar na criação, que eu só vejo na Escritura, e na verdade eu só vou conseguir apreciar a beleza dessa glória da criação se a glória da palavra falar ao meu coração. Então, isso é que assegura a certeza da palavra. Ela tem uma resposta para todo ser humano, para cada ser humano, não importa onde ele está, não importa a sua faixa etária, não importa a sua cultura, não importa o seu grau de instrução, não importa o seu lugar no tempo, não importa a sua geografia, a palavra de Deus tem essa certeza para todos, todas as pessoas, certo? Então assim ele vai argumentar, ele vai defender que a fé bíblica, a fé na palavra de Deus não é, como alguns pensam, uma aposta, um salto no escuro. Antes, ela é uma certeza, é algo que nos está garantido. Eu vou ler um outro texto aqui de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esses dois versículos, essa passagem, na verdade, de 2 aos Coríntios, também um dos textos mais trabalhados pelo John Piper em um outro livro que ele escreveu. Um livro chamado Deus é o Evangelho. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro pequenininho, mas em que ele vai fazer essa associação. Deus, onde é que você vê Deus? Onde é que você enxerga Deus? Você quer enxergar Deus? Você quer ver Deus? Deus ele está revelado no Evangelho. E uma das passagens que Piper vai trabalhar bastante
e bastante apoiado num outro teólogo de séculos passados, um teólogo chamado Jonathan Edwards, né, que também trabalhava muito com esse tema da glória de Deus, é justamente esse texto que eu li aqui, 2 Coríntios 4. Nessa passagem nós vemos o quê? Onde é que a gente vê a glória de Cristo? A gente vê no Evangelho. Então, quando a igreja prega o Evangelho de Jesus, fala do plano da salvação, de que Deus criou todas as coisas para a glória dele, de que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quando a igreja anuncia que esse homem criado à imagem e semelhança se desviou dos propósitos de Deus, pecou contra Deus, quebrou aliança com o seu Criador e merecia a punição e a condenação. E quando nós dizemos que Deus, por um ato de misericórdia, suspendeu a sentença de morte que constava contra nós, e ele mesmo decidiu nos justificar, ele mesmo decidiu nos comprar através do sacrifício único daquele que veio em carne, o Verbo que se fez carne e andou entre nós. E quando nós anunciamos que esse Verbo que se fez carne, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, ele nos substituiu nesse ato. Onde nós somos falhos, onde nós somos infiéis, Jesus, o Verbo encarnado, foi plenamente fiel. E quando Jesus vai para a cruz, e lá ele é o sacrifício por nós, e quando nós anunciamos que esse Jesus que morreu na cruz teve uma morte real, mas teve uma verdadeira ressurreição, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, já num corpo glorioso, que reflete a realidade da qual aqueles que nele creem participarão no dia final. Quando nós anunciamos que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, e de que nós somos chamados agora a andar, a seguir os passos do Senhor Jesus, na confiança de que ele vai cumprir esta promessa no dia final, o que nós estamos fazendo é dizendo, olha gente, essa é a glória de Deus, essa é a glória de Jesus Cristo, está no Evangelho. Então, é todo, podemos dizer, todo um resumo da Bíblia. É tudo que a Bíblia está dizendo. Então a palavra de Deus, ela traz a glória de Deus para nós. Não são meras palavras. Não são palavras soltas. É a glória de Deus refletida aqui. Por isso nós, como crentes, temos que ter uma atenção muito grande com aquilo que nós chamamos de a teologia bíblica. A teologia bíblica, eu já falei isso várias vezes lá na igreja, né, nas nossas reuniões, a teologia bíblica é uma das características de uma igreja saudável. Uma igreja que não sai soltando versículos soltos por aí, né, pega um versículo ali, pega outro aqui e sai soltando um monte de mensagens motivacionais. Né? Então você vai ser um vencedor, você vai ser alguém que vai triunfar, e pega um versículo ali, e pega uma passagem aqui e acolá, né? E desconectados do seu contexto. Não, a Bíblia é a glória de Deus, né? Que é refletida nesse anúncio, o anúncio fiel do Evangelho. E nisso nós podemos pôr a nossa segurança. Eu não posso colocar minha confiança no fato de que eu vou terminar esta semana saudável, bem, ou sequer vivo. Mas eu tenho uma segurança, a segurança de que eu conheço o Evangelho. Eu tenho acesso à glória de Deus. Se nós podemos cantar um cântico, né, que é comum também, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É um cântico que às vezes se canta na igreja, mas é importante lembrar que essa glória não está numa mera experiência visual, né, de um brilho, de um fulgor, de um êxtase. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui porque eu vejo o Evangelho, porque eu vejo Cristo, porque eu vejo o anúncio da sua palavra. Então é muito importante que tenhamos essa consciência. Então essa glória que nos ilumina na criação, nos ilumina ainda mais na palavra de Deus. Eu vejo a glória na criação, o Salmo 19 fala disso, mas eu vejo a glória de forma ainda melhor, específica, especial. Na verdade, a glória que eu vejo nas Escrituras que me conduz a uma verdadeira e confiável leitura da glória de Deus na criação. Deixa eu ver se eu... Bom, então esse é o capítulo 2, encerro, e dou início aqui ao capítulo 3 do livro de John Piper, Coronavírus e Cristo, cujo título é, se eu traduzir direito, porque eu estou lendo lá em inglês, né? A rocha lá no texto em inglês righteous, né? Ela é justa, ela é reta. Alguma coisa que é
reta, segura. E nesse capítulo ele vai fazer um avanço. Ele vai dizer, bom, se a Bíblia é o Evangelho, se a Bíblia traz para nós a glória de Deus no Evangelho, então nós vemos Deus. O que de Deus a gente vê na Escritura? O que a Bíblia fala sobre Deus? Quem Deus é? Ela fala que Deus é um Deus mentiroso? É um Deus enganoso? Não. Né? Se você lê certos mitos de certas civilizações, algumas antigas, algumas contemporâneas, você vai ver entidades que querem ser adoradas, ser conhecidas, mas que não são confiáveis. São entidades que trapaceiam. Só para citar um exemplo, né, os deuses gregos, a cultura onde surgiu a palavra de Deus aqui no Novo Testamento foi fortemente influenciada pela cultura grega. Então, os deuses gregos eram deuses que, embora elevados em poder, em inteligência, em grandes capacidades, eram entidades que tinham os mesmos defeitos morais que os seres humanos. Aliás, alguns dos deuses eram até mais depravados do que a média dos homens da humanidade, né? Eram pessoas de extrema devassidão, eram seres, né, de extrema devassidão e eram inconstantes. Eles podiam estar aliados a um determinado indivíduo ou grupo num certo momento e podiam romper essa aliança em outro. Não havia estabilidade desses deuses. Mas é assim que a palavra de Deus, é assim que o Evangelho revela a glória de Deus, porque os deuses gregos também pretensamente dispunham de glória, de poder. Mas não é assim que a palavra de Deus nos descreve o Senhor. Ele é justo, ele é reto, ele é santo. Então, nesse capítulo, John Piper vai trabalhar alguns dos principais atributos de Deus. E qual é a relação de conhecer esses atributos, conhecer quem Deus é, com a situação que nós estamos vivendo? Mais uma vez, né, lá que começou lá o livro, de instabilidade, de insegurança. Eu tenho segurança nas forças políticas que dirigem o meu país, que dirigem os outros países, que dirigem as nações. Tem hora que a gente não sabe nem quem é que está mandando, né? Quem é que manda nesse país? É o presidente? É o Congresso? É o Superior Tribunal? É a polícia? São forças estrangeiras invisíveis que nós não conseguimos, não vemos? Há essa insegurança. Né? A insegurança das forças econômicas. Né? Será que as grandes empresas vão conseguir se manter durante esse tempo de quarentena? Será que haverá uma quebradeira geral? Demissões em massa? Será que o pequeno negociante vai conseguir retomar o seu negócio, vai conseguir pagar as suas contas, pagar os salários dos seus funcionários? Há insegurança, há incertezas. As forças econômicas, políticas, sociais não nos oferecem segurança. Mas a Bíblia fala de um Deus em quem eu posso ter segurança. Fala das suas características, seus atributos, aquilo que ele é. E eu vou discutir um pouquinho sobre isso aqui. A primeira característica, o primeiro atributo que o John Piper ele ressalta nesse capítulo é a santidade de Deus. E é sempre bom a gente resgatar o sentido dessas palavras, porque às vezes nós usamos essas palavras na nossa adoração pública, usamos essas palavras nas nossas orações, nas nossas devoções, mas às vezes, por vezes, nós perdemos o sentido dessas palavras. E ele vai falar de um duplo sentido da ideia de santidade. Deus é santo primeiro porque ele é totalmente separado. Ele é único na sua classe. O que isso quer dizer? A palavra santo significava especificamente alguma coisa que era separada. Então, se eu tenho as coisas que são usadas na ordem comum, no dia a dia, para as funções diárias, mas se eu tenho algo que era separado especificamente para uma finalidade, só podia ser usado para aquela finalidade, aquilo foi consagrado. Então, só para dar um exemplo bíblico, né, quando Deus mandou
que o tabernáculo fosse construído, que ele fosse tecido, fosse edificado lá no deserto, através de Moisés, através de Arão, através dos levitas, né? Várias vezes Deus dizia assim, ó, isso aqui é só para mim, isso aqui é santo. Por exemplo, o óleo da unção, que era usado lá para a consagração dos sacerdotes. Ó, esse óleo aqui, ó, ele, óleo da unção, ele é santo. Isso queria dizer o seguinte, olha, isso não pode ser usado como perfume por você aí no dia a dia. Você não podia ir lá no boticário lá de Israel, né, e comprar, eu quero aquele vidrinho da unção lá do sacerdote. Né? Aí o cara diz, perfeitamente, está aqui. O dono lá da loja de cosmética te vendeu um vidrinho lá, uma embalagem lá da unção, do óleo da unção que era usado pelo sacerdote. Não, porque aquilo era só para o sacerdote. Então era santo. Ele diria, não, isso aqui eu não posso te vender, isso aqui não tem nem disponível para vender, porque é santo. Eu quero lá o unguento, eu quero lá as substâncias lá que são usadas para serem queimadas, né, para perfumar o tabernáculo, eu quero usar lá na minha casa. Não, não pode. É santo. Só pode ser usado lá no tabernáculo. Eu quero a mesma roupa. Eu gostei da roupa do sacerdote. Olha que roupa bonita. Eu quero um modelito igual. Vou contratar uma costureira, a Cidinha que está aí acompanhando, né, Cidinha? Vou contratar a Cidinha lá para fazer uma roupa igualzinha daquele sacerdote, porque eu achei muito bonita aquela roupa. E eu tenho dinheiro para pagar. De jeito nenhum, não posso fazer essa roupa, porque ela é exclusiva do sacerdote. Ela é santa. Ela é separada. Então é apenas para aquela classe. Apenas para os sacerdotes. Aquilo deveria ser direcionado. Aquilo podia ser usado. Então a ideia de santo ela é aplicada primeiramente a Deus. Quando Deus manda, ordena que os sacerdotes usem aquela roupa específica, manuseiem aqueles objetos específicos das facas, objetos para sacrifícios, que eles usem aquele unguento especial para unção. Apenas ele está dizendo, olha, vocês devem fazer isso porque vocês devem refletir algo que já está em mim. Eu sou santo. E porque eu sou santo, vocês devem ser santos também. Então, nesse primeiro sentido, santidade significa separação, algo único, algo exclusivo. E com isso, ao falar que Deus é santo, estamos dizendo, ele é único na sua classe. Ele não se confunde com nada da sua criação. Deus não é mais um objeto da criação. Ele existe desde a eternidade. Ele existe antes da fundação do mundo. Nesse sentido, ele é totalmente separado. E tudo que existe, né, de visível e invisível foi obra das mãos de Deus. E não existe outro Criador a não ser Ele. Ele é o único Criador. É o Deus bendito. Então, nesse sentido, Ele é único, separado. Então, portanto, não há nenhum outro ser dentro da classe dele, né, que possa se equiparar a Ele. Não tem alguém que preencha as características desse Deus. Ele é único que possui essas características. Então não devemos buscar em outro a não ser nele. Né? E aí já vai uma dica importante. Né? Por vezes nós erramos num ponto. Às vezes nós começamos a transferir, sem perceber, a gente começa a transferir a nossa confiança nesse Deus, às vezes em autoridades humanas. Nós começamos a achar que as autoridades humanas é que são santas nesse sentido, que são únicas. Isso é um grande perigo. Isso acontece em todos os níveis. Nós começamos a colocar a nossa confiança não em Deus, nós começamos a colocar numa autoridade política, por exemplo. Ou começamos a transferir a nossa confiança em Deus numa autoridade eclesiástica, num pastor, por exemplo. É aquele presidente, é aquele ministro, é aquele juiz, é aquele deputado, é aquele pastor. Ele é que vai fazer as coisas acontecerem. Isso nós estamos pecando contra Deus quando fazemos essa transferência. Porque Deus é único na sua classe. Ele não divide aquilo que ele é com os demais. Ele, na verdade, é aquele que confere autoridade a outros para exercerem, mas sempre debaixo da sua autoridade soberana. Os sacerdotes, o exemplo que eu dei, né, do Antigo Testamento, eram santos não por si mesmos. Eram santos porque, como diz o texto, né, Deus é santo. Estavam lá para representar a santidade de Deus.
E atrelado a esse sentido, né, o primeiro sentido, né, dele é totalmente separado, tem outro sentido também, no sentido que é o sentido moral. Né? Nós devemos tratar assim Deus diante dos homens, né, por causa da sua sentido moral, ou seja, testemunhar que ele é santo, porque as decisões que ele toma, aquilo que ele age, a postura que ele tem a ver com seu caráter. Tem um texto na Bíblia que exemplifica isso, está lá em Números, capítulo 20. Lá em Números, capítulo 20, não vou ler o contexto maior não, mas apenas explicar para você. É um texto em que o povo de Israel estava atravessando o deserto e mais uma vez houve murmuração no meio do povo, era algo que aconteceu com uma certa frequência. Houve uma dificuldade para se conseguir água e o povo logo começou a duvidar de Deus, começou a questionar a liderança que Deus havia levantado sobre eles, a questionar Moisés, questionar Arão, e Moisés e Arão vão diante de Deus e pedem a ele a solução para aquela situação, para aquele dilema e aquele problema. E aí Deus manda que eles cheguem até uma rocha e mandem a rocha verter água. Só que diante lá do povo, Moisés nervoso, Moisés apelou. Moisés não falou a rocha, né? Diz lá Números capítulo 20, eu vou ler aqui a partir do versículo 10, diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse para o povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Alguém pode dizer, então resolveu o problema, né? O problema era água, não era água? Mas assim, então é água que vocês querem, né? Você acha que a gente não pode tirar água dessa rocha não, né? Aí desceu lá, 2 cajadadas, começou a sair água. Só que logo em seguida, olha o que Deus fala para Moisés, né? Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes, né? Santo, veja bem, né? Vocês não me santificaram, visto que vocês não cresceis em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Veja bem, esse acontecimento foi um dos acontecimentos mais tristes para Moisés, porque foi por causa disso que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida com seu povo. Isso não quer dizer que Moisés perdeu a salvação, não quer dizer que Moisés foi para o inferno, não é isso, né? Mas alguns pecados que nós cometemos podem roubar de nós alguns privilégios. Qual era o privilégio que Moisés tinha diante de Deus, diante do povo de Deus? Não era só o privilégio de ser um líder, né? De ser uma pessoa importante. Não, o privilégio que ele tinha não era esse. O privilégio que ele tinha era de santificar Deus diante do povo. Ou seja, mostrar para o povo qual é o caráter de Deus. Ele tinha a oportunidade de mostrar ali que Deus é um Deus gracioso, um Deus que supre a necessidade do seu povo. E Deus ordenou que ele o fizesse ordenando a pedra, ordenando aquela rocha. Mas naquele momento, tomado de raiva, né, tomado de ira, Moisés ele deixou Deus de lado, né? Segundo a própria palavra de Deus, ele não creu em Deus. Ele não agiu por fé. Ele agiu pela carne. Ele agiu na impulsividade do momento. E veja bem, a Bíblia fala que Moisés era o sujeito mais manso da terra, né? Era o homem mais calmo que tinha. A própria família falava mal dele, ele deixava para lá, né? Um texto anterior, no início do texto do capítulo 20, fala da morte de Miriam, né? Miriam e o próprio Arão, que estava do lado dele lá, várias vezes pisaram na bola com ele nunca brigou com eles, nunca se justificou, né? Era um jeito extremamente paciente, mas naquela hora, né, mostra assim que todo mundo é ser humano, né? Nós somos pecadores mesmo, né? Moisés era um homem de características extraordinárias, mas ainda era um como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, como Tiago vai falar a respeito de Elias lá na sua carta. Isso também cabe a Moisés e a todos nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, né? E aqui aflora esse caráter pecaminoso de Moisés. Ele não creu na palavra de Deus, desprezou e foi na força do braço, é do meu jeito. E nesse momento Moisés perde
um privilégio. Ele não perde a salvação, mas perde um privilégio de santificar Deus diante do povo. De apontar mais claramente para quem Deus é. Então, agir por fé, confiado na palavra de Deus, é santificar Deus. Não é tornar Deus santo, que ele já é santo, mas é apontar para esse traço do caráter de Deus que às vezes do qual nós nos esquecemos. Nós deixamos de apreciar a santidade de Deus. O povo lá reclamando no deserto, lamentando, falando mal, eles estavam o quê? Deixando de santificar o nome de Deus. Colocando dúvidas sobre o caráter de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus de fato é poderoso mesmo? Será que ele poderia de fato nos livrar nessa situação tão difícil? E talvez essas dúvidas invadam seu coração aí, nesses dias de coronavírus, né? Será que Deus é de fato esse Deus santo? Será que esse Deus é um Deus que está disposto mesmo a cumprir as suas promessas? Será que eu vou provar a bondade de Deus? E nós devemos santificar a Deus apontando para a palavra. Foi o que Moisés deixou de fazer aqui. E porque ele não apontou para a palavra de Deus, ele não fez uso da palavra de Deus, ele perdeu um privilégio. Ele teve a sua vida abreviada. Viveu muito tempo, né? 120 anos, viveu muito. Podia ter vivido mais. Segundo a palavra, se não fosse por causa desse pecado, Deus daria mais tempo de vida para ele ainda. Pelo menos suficiente para ele poder pisar na terra prometida, juntamente com aquele povo. Perdeu esse privilégio. Não percamos nós o privilégio que Deus está nos dando nessa quarentena, nesses dias de santificar o nome de Deus. Deus não deixou de ser Deus, porque estamos vivendo em quarentena, porque estamos vivendo dias de uma disseminação em tão larga escala de uma enfermidade. Não percamos a oportunidade de santificar a Deus, especialmente no momento em que tantas pessoas têm tantas dúvidas, ou tantas pessoas têm até mesmo algo pior, né? Falsas certezas, falsas seguranças. Apontemos para Deus, Ele é a nossa rocha. É importante lembrar que esse texto aqui, quando ele é lido lá no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, o que o autor dos Hebreus vai dizer, sabe quem que era essa rocha? Essa rocha não era só uma pedra. O Hebreus vai dizer, essa rocha era Cristo. Então quando Moisés vai lá e dá um golpe na rocha, ele está ferindo o Filho de Deus. É uma imagem dos nossos pecados, a nossa incredulidade ferindo o Jesus que graciosamente, apesar do nosso pecado, a rocha ainda deu água, né? Ela podia se negar, também não vou mais abençoar esse povo não crê na minha palavra, não vou tirar a sede de ninguém. Mas mesmo ferida a rocha, ela verteu água. E Hebreus vai dizer, é Cristo ali. Cristo, ao mesmo tempo que era a nuvem que cobria o povo durante o dia para aliviar o sol, que era a chama de fogo à noite que trazia calor e luminosidade para o acampamento de Israel. Hebreus vai dizer, a nuvem era Cristo, a chama de fogo era Cristo, de glória era Cristo, a rocha também era Cristo. Mesmo ferido pelo nosso pecado, ainda graciosamente tira a nossa sede. Aquele que tem sede, né, venha a Ele, venha a Cristo, como ele falou lá para a mulher samaritana. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então Deus é santo nesse sentido, né? Ele é santo porque Ele é único, Ele é santo porque Ele é coerente com o seu caráter, e nós devemos santificar esse caráter. Ligada a essa característica da santidade de Deus, Piper também vai comentar sobre a ideia de que Deus é trindade. Eu falei que é um único Deus, e de fato é um único Deus. Nós não temos deuses, não existem forças divinas competindo umas com as outras. Nas religiões pagãs, onde é comum o politeísmo, você tem a ideia de vários deuses, várias forças divinas, que possuem áreas determinadas, delimitadas, e que eles procuram ocupar. Há geralmente uma divindade que se sobressai a elas e que, de certa forma, tenta manter a ordem dessas forças, mas mesmo essa força divina mais elevada, ela é limitada. Ela tem que estar o tempo todo garantindo o seu lugar, a sua posição. Essa, por exemplo, é a figura, mais uma vez a minha referência aqui, aos deuses gregos. Você vai ver a figura lá de um Zeus, né?
Zeus, às vezes ele é chamado na literatura grega lá como um deus poderoso ou todo-poderoso. Às vezes expressões assim aparecem em referência a Zeus. Mas ele não é todo-poderoso de fato, porque ele o tempo todo está sendo ameaçado de que alguma outra força divina ocupe o seu lugar e roube o seu papel. Então, ele está disputando com outras forças divinas. E às vezes essas disputas levam a grandes cataclismas, né, conflitos, guerras entre os homens e na natureza. Mas não é assim o Deus revelado na Escritura. Ele é um único Deus. Ele não tem nenhuma outra força de igual condição que possa competir com ele ou que possa ameaçá-lo. Ameaçar o lugar que ele ocupa único, o seu papel exclusivo, a sua santidade, né? O seu lugar único nessa classe. Contudo, a Bíblia fala que esse Deus, sendo único em seu ser, ele é, ao mesmo tempo, três no que diz respeito às suas pessoas. Ele é um único Deus na sua essência. É um único Deus no seu poder, na sua sabedoria, no seu propósito. Ou seja, não há propósitos conflitantes dentro de Deus, não há conflitos de propósito. Ele é único nesse sentido, mas ele é três em pessoa. Há uma pessoa divina, que é a pessoa do Pai, que ordena todas as coisas, que planeja, decreta todas as coisas, e tudo se cumpre conforme o desejo do seu decreto. Há a pessoa do Filho, que compartilha do amor do Pai, e que, no sentido de cumprir, fazer cumprir esses decretos, ele é aquele que entra na nossa história se encarnando, se faz um de nós, assume uma natureza humana juntamente com sua natureza divina, numa única pessoa, a pessoa de Jesus, e esse Jesus vai até cumprir o propósito de Deus, que é para redimir o seu povo, seu sacrifício perfeito por nós. E é a pessoa do Espírito Santo, que, derramado sobre aqueles a quem a salvação haverá de operar, nos conduz a Cristo, nos traz a pessoa do Pai. Então o John Piper vai acentuar dessa característica, da ideia da trindade, a ideia de que Deus não é um Deus solitário. Ele é um único Deus. Isso poderia ser visto como uma desvantagem. É um Deus solitário. É um Deus, de certa forma, carente. Se você for fazer uma comparação, por exemplo, com o Deus do islamismo, Alá, uma das doutrinas que o islamismo baniu, né? O islamismo é uma religião que surgiu de uma combinação de judaísmo, cristianismo e certos aspectos do paganismo da época, do século VII, século VIII. Uma das aspectos que o islamismo baniu é a ideia da trindade, declarando-a como herética, dentro da teologia do Islã. De tal forma que Alá é um Deus único, sim, criador, mas um Deus solitário. E curiosamente, né, na literatura do islamismo, né, do Corão, raramente se fala de Alá, ou se é que se fala, né, até onde eu sei, não tem uma ligação, não tem uma passagem lá do livro sagrado deles assim, que fala de um Deus como sendo um Deus de amor, um Deus que ama. Mas basta você ler a Bíblia, a palavra de Deus, né? Não apenas no Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus, você vai ver o tempo todo a referência de Deus como Deus que ama o seu povo, e que deseja que esse povo o ame também, e o traz para perto do seu amor, e o chama a ser um povo que o adora de coração, num relacionamento com ele. Então o Deus que nós temos não é um Deus solitário, é um Deus relacional. Eu vou ler apenas, meu tempo já está acabando aqui, eu esqueci de olhar para o relógio, estou vendo que está faltando apenas 5 minutos, parece. Mas eu queria, antes de encerrar aqui, pelo menos destacar lá em Marcos, capítulo 1, para a gente falar terminar de falar sobre Trindade, pelo menos, Marcos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vou ler o versículo 9 a 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11.
Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Em ti tenho prazer, tenho alegria. Então esse é um dos textos que mostra as três pessoas da Trindade na mesma passagem. E normalmente isso é apontado assim, está vendo? A voz é o Pai, a pomba que desce é o Espírito, o Filho que recebe o batismo e ouve a voz e sobre o qual o Espírito repousa é o Filho. Né? Jesus é o Filho. Então as três pessoas aqui. Mas o aspecto aqui não é só mostrar as três pessoas, mas é mostrar a dinâmica entre as três pessoas. É um único Deus numa dinâmica, uma dinâmica relacional. O Espírito Santo paira sobre Jesus ali, a semelhança da primeira referência do Espírito Santo na palavra. Quando foi a primeira vez que aparece o Espírito Santo na Bíblia? Em Gênesis capítulo 1, na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. A presença do Espírito Santo trazendo ordem, trazendo propósito, trazendo direção, capacitando a criação para cumprir a sua missão. E aqui o mesmo Espírito sobre o Filho, capacitando o Filho na sua encarnação para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito. É a partir daqui que Jesus vai começar oficialmente seu ministério como Messias, e logo em seguida vai dizer que esse mesmo Espírito que pairou sobre Jesus, logo em seguida o impeliu para o deserto, para ele o quê? Para ele já ser confrontado com o diabo, já começar a sua missão. Então, você vê que há uma unidade de propósito em Deus. E a voz, que é a voz do Pai, é a voz que não apenas aponta para Jesus, esse aí é o Filho mesmo, é o Messias. Ele não fala, é o Messias prometido, é o Messias que eu prometi. Ele diz, não, é o meu Filho. É o Filho que ele ama, o Filho amado. Então fala de amor. O Deus em quem nós cremos é um Deus de amor. Amor começou quando Deus criou todas as coisas e nos criou. Deus estava lá sozinho, carente lá na eternidade, e precisou nos criar para ele poder ter a experiência de amar. Não, Deus já é amor desde a eternidade. Ele vive essa realidade na Trindade. Então nosso Deus não é um Deus solitário. Ele é um Deus de comunhão. E ele assim se apresenta a nós, nos convidando através do Evangelho, nos desafiando, falando aos nossos corações, nos atraindo com laços de amor para nos relacionar com ele. Então, talvez são dias que a gente se sente muito sozinho, muitos estão reclamando da solidão, porque estão confinados, estão impedidos de se encontrar com seus entes queridos, estão impedidos de reunirem-se como às vezes era hábito, de estar à volta da mesa com a família, tendo uma refeição, de sequer poder dar um abraço lá no ente querido. E muitos estão reclamando da solidão, estarem fechados. E de fato é algo ruim, é algo que nós devemos lamentar profundamente nesses dias. Mas lembre-se, Deus está com você. E esse Deus é um Deus de amor. É um Deus que se relaciona conosco, que nos convida a participar desse eterno relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que foi enviado por Jesus por nós. Eu vou parar por aqui, porque acho que falta menos de um minuto, apenas para uma oração, e antes dessa oração, convidar você logo mais às 19 horas, aqui através desse mesmo canal do Instagram, para um tempo de adoração a Deus. Vamos louvar a Deus com cânticos, ler a palavra, orar e pregar a palavra do Senhor. Você é nosso convidado e você é convidado a chamar outros também a estarem conosco. Senhor Deus, agradeço pelo tempo que o Senhor permitiu que essa transmissão fosse realizada e espero no Senhor, Deus, que todos possam reconhecer o Teu caráter na Tua palavra e confiar no Senhor. Que, ó Deus, possamos ver que o Senhor é um Deus único, santo, e que esse Deus santo e bendito, na sua sabedoria, no seu poder, se fez carne na pessoa do Filho, para que possamos reconhecer a Ti e na força do Teu Espírito Santo, ó Pai, andar segundo os preceitos da Tua santidade.
Guarda, Deus, e fortalece a cada irmão nesse domingo, no nome de Jesus. Amém.